apareceu foi pré-eclâmpsia, que realmente é a doença que mais mata a mulher no ciclo gravídico puerperal, é o tema mais importante da obstetrícia, não só no Revalida, na prova de residência, em concurso público, é o tema que mais cai em prova de obstetrícia. Depois a gente tem com 13 questões as infecções, principalmente sífilis, HIV e toxoplasmose, 12 questões envolvendo pré-natal com suas variantes aí imensas que existem, a gente vai falar das mais importantes. A segunda doença aí principal no ciclo gravídico puerperal, a gente tem o diabetes, partograma, o terror dos alunos com 8 questões, hemorragia pós-parto 7, e aí começam os sangramentos da gestação. 6 questões de abortamento, 6 de prenese ectópica, 5 sobre trabalho de parto, 5 sobre os sangramentos da segunda metade da gestação, onde entram aí principalmente o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, 4 de vitalidade fetal, focado principalmente para cardiotocografia, 4 questões de prematuridade, 3 de imunização, 3 de ruptura prematura de membranas, 3 de relações uterofetais que eu vou abordar junto com o pré-natal e depois 2 ou 1 questões de temas um pouquinho menos frequentes, tá? Então a obstetrícia não teve surpresa nessa minha revisão das questões do Revalida. Então vamos para o que interessa, vamos começar logo, porque a gente aí tem muita coisa para ver. Então, em relação à pré-eclâmpsia, o mais importante é vocês guardarem os tipos de hipertensão que uma grávida pode desenvolver. E vocês não podem confundir com as formas clínicas da pré-eclâmpsia. Então, existem 4 tipos de hipertensão que a gente pode encontrar na grávida. A gente pode encontrar a pré-eclâmpsia, que por definição é uma gestante com 20 semanas ou mais de idade gestacional que desenvolve hipertensão arterial com proteinúria. Lembrando que a definição de hipertensão arterial é exatamente a mesma da clínica médica, é aquela gestante que tem uma pressão maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Proteinúria. Toda grávida apresenta uma proteinúria fisiológica, porque ela tem 50% a mais de volume do que uma mulher não grávida. Os rins das grávidas filtram mais. É fisiológico ela eliminar mais proteína na urina. Quando que a gente vai considerar uma proteinúria patológica para fazer parte aí do conceito da pré-eclâmpsia? Quando a gente tiver 300 miligramas ou mais de proteína na urina de 24 horas. Então uma gestante com 20 semanas ou mais desenvolvendo hipertensão arterial com proteinúria é uma pré-eclâmpsia. O segundo tipo de hipertensão que a grávida pode desenvolver é a hipertensão arterial crônica. E normalmente essa paciente já nos procura com o diagnóstico. É uma hipertensa crônica que engravidou. Então, normalmente ela já vem com diagnóstico. O terceiro tipo de hipertensão na gestação é a chamada hipertensão superajuntada. O que é isso? É aquela hipertensa crônica que engravida e a partir de 20 semanas ou mais de idade gestacional também desenvolve a pré-eclâmpsia. Então ela tem as duas juntas, a hipertensão arterial crônica e a pré-eclâmpsia. E a quarta e última hipertensão que a gente pode encontrar na grávida é a chamada hipertensão gestacional, que antigamente era chamada de hipertensão temporária ou transitória da gravidez. O que é a hipertensão temporária ou transitória da gestação, atualmente chamada de hipertensão gestacional? É aquela gestante que vem para as consultas de pré-natal sem queixa nenhuma e quando a gente vai medir a pressão ela está hipertensa. A gente pede todos os exames da rotina hipertensiva, pede para ela fazer controle pressórico diário e retornar em uma semana. Quando ela volta, os exames estão todos normais, a pressão, do mesmo jeito que subiu, voltou ao normal e não traz repercussão clínica nenhuma, nem para a mãe nem para o feto. Então é uma elevação isolada na pressão arterial que não se acompanha de nenhuma outra alteração e não traz intercorrência nenhuma, nem para a mãe e nem para o feto. Normalmente, essa hipertensão ela ocorre após a 32ª semana de gestação, que é quando a gente tem o pico da volemia. A gente sabe que a grávida ela tem 50% a mais de volume e esse volume não vai aumentando aos poucos, existem picos de volemia. E a volemia máxima é atingida com 32 semanas de gestação. Até essa grávida se ajustar a esse volume que atingiu o seu máximo, a pressão pode acabar subindo um pouco, mas não traz repercussão clínica nenhuma, tá? Apesar da gente ver na prática que essa hipertensão gestacional ela é bem fugaz, a literatura fala que ela pode persistir por até 4 semanas após o parto, mas dificilmente a gente vê isso. Então, esses são os 4 tipos de hipertensão que a grávida pode desenvolver. A pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial crônica, a hipertensão superajuntada e a hipertensão gestacional. E quais são as formas clínicas da pré-eclâmpsia? Existem também 4 formas clínicas de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia leve, a pré-eclâmpsia grave, que era a antiga iminência de eclâmpsia, que era quando a portadora de pré-eclâmpsia apresentava sintomas, a eclâmpsia,
é quando a paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia convulsiona e eu não tenho nenhuma justificativa para essa crise convulsiva a não ser a elevação da pressão arterial. E a síndrome HELP, que é uma microangiopatia consequência da pré-eclâmpsia, onde a paciente desenvolve hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então não esqueçam as 4 formas clínicas da pré-eclâmpsia: pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia e síndrome HELP. Não esquecer que o principal parâmetro para a gente classificar uma pré-eclâmpsia como grave é o próprio valor da pressão arterial. Se a pressão arterial de uma paciente tiver maior ou igual a 60 por 110 milímetros de mercúrio, só isso me obriga a classificar a pré-eclâmpsia como grave. É o principal parâmetro para fazer essa classificação. E não precisa ser a sistólica e a diastólica maior ou igual a esse valor. Uma delas maior ou igual a esse valor já indica uma pré-eclâmpsia grave. Pressão arterial de uma gestante maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio é uma emergência hipertensiva na obstetrícia, tá? Outros parâmetros que nos obrigam a classificar a pré-eclâmpsia como grave é proteinúria maciça, quando a proteinúria está acima de 2 gramas de proteína na urina de 24 horas. Lembrar que algumas escolas, principalmente o Hospital das Clínicas, quer mudar a definição de proteinúria maciça para 5 gramas ou mais de proteína na urina de 24 horas. Se a paciente desenvolve sintomas, ela também tem uma pré-eclâmpsia grave e qualquer sintomas. Oligoanúria, os sintomas da encefalopatia hipertensiva, cefaleia, escotoma, diminuição do nível de consciência, dor em hipocôndrio direito. Se a paciente evolui com insuficiência cardíaca congestiva ou edema agudo de pulmão, também é uma pré-eclâmpsia grave. Ou se ela tiver alterações laboratoriais, plaquetopenia abaixo de 100 mil, hemólise, e a gente faz o diagnóstico da hemólise através dos esquizócitos no sangue periférico. O esquizócito é a hemácia deformada, o aumento das enzimas hepáticas, inclusive as transaminas, né, a CGO e TGP. Qualquer um desses parâmetros presentes nos obriga a classificar a pré-eclâmpsia como grave. Porém, o principal é o próprio valor da pressão arterial. Pressão arterial maior ou igual a 160 por 110 é uma pré-eclâmpsia grave, é uma emergência hipertensiva na obstetrícia. E de todas as questões que a gente viu, de tudo que a gente viu aí em relação às questões, o que realmente cai mais é o tratamento. É a conduta na pré-eclâmpsia e nas suas formas clínicas. Só que antes de falar do tratamento em si, eu gostaria de lembrar o tratamento preventivo. Como a pré-eclâmpsia é a doença que mais mata a mulher no ciclo gravídico puerperal, as escolas de obstetrícia sempre foram tentando encontrar alguma coisa que pudesse prever a paciente que desenvolve a pré-eclâmpsia e fazer um tratamento preventivo para evitar essa doença, já que ela é a que mais mata a mulher no ciclo gravídico puerperal. Os trabalhos eles foram surgindo e perdendo a validade. Hoje, só 2 valem e eles são apoiados pelo Ministério da Saúde. O primeiro é a utilização do ácido acetil salicílico na dose de 100 mg por dia, de 16 até 36 semanas de idade gestacional. Por que a partir de 16? Porque é com 16 semanas que deveria ocorrer a segunda onda de invasão trofoblástica, o que não ocorre na paciente que desenvolve pré-eclâmpsia. Sem a segunda onda de invasão trofoblástica, persiste a camada média, a camada musculoelástica das arteríolas espirais ou espiraladas, que são ramos das artérias uterinas. Elas vão ficar com uma resistência maior. Toda vez que o sangue, que está aumentando em volume, tiver que entrar nesse vaso com maior resistência, ele entra com força, bate na parede do vaso e gera uma lesão endotelial. Toda vez que existe uma lesão endotelial, o primeiro elemento figurado do sangue que aparece para recobrir essa lesão é a plaqueta. E a plaqueta produz tromboxano, que é vasoconstritor, cai na circulação e gera vasoconstrição, que é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Então, por que o AS? Porque o AS é um anti-inflamatório que vai bloquear a quebra do ácido araquidônico, leucotrienos, prostaglandinas e tromboxano. Então, por isso que eu prescrevo a partir de 16 semanas, para bloquear o tromboxano que seria produzido pelas plaquetas que foram lá recrutadas para recobrir a lesão no endotélio desse vaso com uma maior resistência, consequência da ausência da segunda onda de invasão trofoblástica. Então, 100 mg por dia, de 16 até 36 semanas de idade gestacional, para paciente com fator de risco aumentado para pré-eclâmpsia. Outro trabalho que estimulou o Ministério da Saúde a prescrever uma outra medicação preventiva para pré-eclâmpsia
foi realizado no Peru. Eles observaram, foi um trabalho observacional, que tinha uma região do Peru que ninguém desenvolvia pré-eclâmpsia nunca. E eles foram verificar por que isso acontecia ali. E o que eles encontraram? As refeições eram feitas tipo numa cuia que liberava cálcio em grande quantidade. Então uma dieta rica em cálcio pode prevenir a pré-eclâmpsia. Então a gente prescreve o carbonato de cálcio, 1.250 mg por dia, também uma vez por dia, a partir de 16 semanas, mantendo lá até as 36 semanas. Então esses são os tratamentos preventivos que a gente prescreve para paciente com risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. E o tratamento da doença já instalada. Uma vez que a pré-eclâmpsia já foi diagnosticada, o seu tratamento vai depender da sua forma clínica. Então vamos começar com o tratamento da pré-eclâmpsia sem sintomas. Então a paciente não tem sintoma nenhum. Pode ser uma pré-eclâmpsia sem sintomas leve ou pode ser uma pré-eclâmpsia sem sintomas grave. Ah, tem como ter uma pré-eclâmpsia grave sem sintomas? Tem. Se a pressão dela tiver maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio, porém sem sintomas, ou se ela tiver alterações laboratoriais, principalmente a proteinúria maciça lá, maior ou igual a 2 gramas de proteína na urina de 24 horas. E esse tratamento da pré-eclâmpsia sem sintomas, seja ela leve ou grave, vai depender se a paciente está de termo ou não. Se ela tem 37 semanas ou mais de idade gestacional, ou se ela tem menos de 37 semanas. Vamos começar com uma pré-eclâmpsia leve, sem sintomas de termo. Então a paciente já tem 37 semanas ou mais de idade gestacional e recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Qual vai ser a nossa conduta? Eu vou internar essa paciente e vou induzir o parto. Por quê? A pré-eclâmpsia é uma doença progressiva. A leve vai evoluir para grave, que pode evoluir para eclâmpsia ou para síndrome HELP. Então não tem por que eu esperar. Se a paciente já é de termo, eu vou internar essa mulher e eu vou induzir o parto. E se for uma pré-eclâmpsia grave de termo? Ela não tem sintomas, mas a pressão dela está maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio. Estamos diante de uma emergência hipertensiva. Claro, eu vou internar essa mulher, eu vou fazer o controle da pressão dela com as drogas da emergência hipertensiva, tenho que abaixar a pressão dela e a gente já vai ver quais são as drogas da emergência hipertensiva. Vou pedir todos os exames da rotina hipertensiva para garantir que nenhum órgão-alvo está sofrendo ação vasoconstritora do tromboxano. Quais seriam esses exames? Eu vou pedir um hemograma, principalmente para ver plaqueta, para ver se está tendo consumo de plaqueta. Eu vou pedir provas de função hepática, para ver se não está tendo uma vasoconstrição hepática. Eu também vou pedir bilirrubinas, porque a hemólise a gente verifica através do aumento das bilirrubinas. Eu vou pedir provas de função renal para ver se não está tendo uma vasoconstrição renal. Então vou pedir hemograma, TGO, TGP, DHL, gama-GT, bilirrubinas, ureia e creatinina. A gente também pede o ácido úrico. O ácido úrico na pré-eclâmpsia ele tem um fator prognóstico. Se ele vier acima de 5, isso indica prognóstico ruim. E eu também posso pedir exames que possam mostrar que essa mulher já tinha um componente de hipertensão arterial antes de engravidar e eu, ou quem estava fazendo pré-natal, comeu a bola. Então eu posso pedir um eletrocardiograma. Se ela tiver sobrecarga de coração esquerdo, isso indica que ela já era hipertensa crônica. Eu vou pedir um raio-x de tórax. Se a área cardíaca vier aumentada, isso sugere que ela já era hipertensa crônica. E eu também vou fazer um fundo de olho. Se eu encontrar alterações anatômicas no fundo de olho, com certeza ela já era hipertensa crônica. Não dá tempo da pré-eclâmpsia provocar alterações anatômicas no fundo do olho. Agora, se eu encontrar só alterações funcionais no fundo de olho, aí realmente pode ser consequência da pré-eclâmpsia. Vou pedir todos os exames da vitalidade fetal para garantir que o bebê está bem e assim que eu estabilizar o quadro, eu vou induzir o parto. Abaixo a pressão dela, colho os exames da rotina hipertensiva, faço os exames da vitalidade fetal e vou induzir o parto. E se a paciente tiver uma pré-eclâmpsia assintomática leve pré-termo? Ela tem menos de 37 semanas e ela está desenvolvendo uma pré-eclâmpsia. Esse é o único momento que eu não preciso internar uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia. O tratamento é ambulatorial. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou pedir todos os exames da rotina hipertensiva para garantir que nenhum órgão-alvo está sofrendo ação vasoconstritora do tromboxano. Eu também vou pedir os exames da vitalidade fetal para garantir que o feto está bem, cardiotocografia, perfil biofísico e Doppler. E vou abaixar a pressão dessa paciente. Só que agora eu uso as drogas de controle ambulatorial, que a gente já vai ver quais são, tá?
Mas sempre eu tenho que prescrever hipotensor? Não. Eu tenho que tomar muito cuidado para não diminuir muito a pressão arterial dessa gestante, porque senão eu posso provocar um hipofluxo na placenta e comprometer o feto com a diminuição do aporte de sangue oxigenado. O ideal é que a gente leve sempre a pressão arterial da gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia para 140/90. Então eu vou prescrever hipotensor sempre que a pressão arterial estiver maior do que 140/90. Se ela tiver 145/90 ou 140/95, eu já tenho que prescrever hipotensor para essa paciente. Lembrar que se a paciente estiver abaixo de 34 semanas, eu também devo fazer corticoide para acelerar o amadurecimento do pulmão do feto. O corticoide que a gente utiliza é a betametasona, que é o corticoide que mais atravessa a placenta. Comercialmente ele é chamado de Celestone Soluspan. Eu prescrevo 12 mg intramuscular e depois de 24 horas a paciente faz mais 12 mg intramuscular. São 24 mg ao todo, dividido em 2 tomadas de 12 mg com intervalo de 24 horas. Um único ciclo de corticoide realizado entre 24 e 34 semanas de gestação. Claro que o pré-natal dessa paciente torna-se de alto risco quando a gente faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ela vai fazendo controle semanal no pré-natal de alto risco e quando ela completar 37 semanas, eu interno e induzo o parto. Não é para ficar esperando, porque a pré-eclâmpsia é uma doença evolutiva. Por isso que eu faço corticoide. Muitas vezes a doença pode evoluir e eu sou obrigado a interromper a gestação antes das 37 semanas. Agora, na pré-eclâmpsia assintomática, a situação mais delicada é quando ela for grave pré-termo. A paciente ainda não tem 37 semanas de idade gestacional e está desenvolvendo uma pré-eclâmpsia grave. Ela está numa emergência hipertensiva. A pressão arterial dela está maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio. Ela não tem sintomas ainda, mas está numa emergência hipertensiva. Claro, eu vou internar essa mulher, eu vou abaixar a pressão dela com as drogas de controle emergencial, eu vou fazer todos os exames da rotina hipertensiva e vou fazer os exames de vitalidade fetal para garantir que o feto está bem. Consegui levar a pressão dela para 140/90, fez os exames da rotina hipertensiva, tá tudo bem. Os exames da vitalidade fetal também estão normais. Eu vou manter essa paciente internada por um mínimo de 72 horas. Vou passando as drogas hipotensoras de controle emergencial para controle ambulatorial, porque eu vou pensar em dar alta para essa paciente se eu conseguir estabilizar o quadro. Claro, eu vou repetir os exames de vitalidade fetal, eu vou repetir os exames da rotina hipertensiva antes de dar alta para ela. Uma vez que eu estabilizei o quadro, ela já está com as drogas de controle ambulatorial, faço corticoide, se ela tiver entre 24 e 34 semanas, e dou alta para ela com controle ambulatorial semanal no pré-natal de alto risco. E novamente, quando ela completar as 37 semanas, eu interno e induzo o parto. Reparem que a palavra cesárea ainda não saiu da minha boca. Por quê? Em todas essas situações de pré-eclâmpsia sem sintomas, seja ela leve, grave, pré-termo ou termo, eu vou tentar estabilizar o quadro e induzir o parto. Quando eu faço cesárea? Se eu não conseguir estabilizar clinicamente a paciente, se ela não responder à indução do parto ou se eu tiver alteração nos exames de vitalidade fetal, caracterizando um sofrimento fetal agudo. Ninguém faz cesárea só porque a paciente tem a pré-eclâmpsia. Eu preciso não conseguir estabilizá-la clinicamente, aí eu faço cesárea, ou os exames de vitalidade fetal estão ruins, indicando um sofrimento fetal, ou ela não responde à indução do parto. São essas as indicações de cesárea. E quais são as drogas da emergência hipertensiva? Quem tira a grávida da emergência hipertensiva é a hidralazina. A hidralazina é a droga de escolha para tratar a pré-eclâmpsia. Por quê? O problema da pré-eclâmpsia, eu acabei de relembrar para vocês, que é vasoconstrição. Por isso que a hidralazina é tão boa. Ela é um vasodilatador arteriolar e venular. Então ela tira a grávida da emergência hipertensiva. Como a gente manipula a hidralazina? Eu pego uma ampola de hidralazina, que tem 1 ml, e vou diluir em 19 ml de água destilada. Então eu vou ter uma seringa com 20 ml, que equivalem a 20 mg de hidralazina. E eu vou fazendo 5 ml, que são 5 mg, de 15 em 15 minutos, até a pressão da paciente chegar a 140/90. Lembrando que o máximo que eu posso fazer são 40 mg de hidralazina. Eu posso fazer 2 ampolas, mas sempre respeitando 5 mg a cada 15 minutos, até a pressão chegar a 140/90.
Já a droga de segunda escolha para controle emergencial é a nifedipina, o Adalat, o bloqueador do canal de cálcio. Ah, mas lá na clínica médica a nifedipina já saiu do arsenal da emergência porque tem um efeito de hipertensão rebote. A obstetrícia sabe disso, mas é a droga de segunda escolha. Mas quase nunca a gente usa nifedipina, porque a hidralazina tira a grávida da emergência hipertensiva. E os hipotensores de controle ambulatorial? O que vocês têm que guardar aqui é que o ideal, independente da doença que a gestante apresente, é que a gente sempre siga a monoterapia. Eu sempre tenho que prescrever um único medicamento para evitar efeito colateral no feto. Vou com esse único medicamento até a dose máxima. Não conseguir controlar? Só aí eu vou pensar em associar um outro medicamento. Então a monoterapia sempre tem que estar na nossa cabeça para evitar efeitos colaterais para o feto, tá? Seria importante vocês guardarem a ordem de introdução dessas drogas de controle ambulatorial. Então, a primeira que a gente introduz é a metildopa. Por quê? A metildopa tem de graça na unidade básica de saúde. Não adianta nada a gente prescrever o melhor hipotensor se a gestante não vai ter dinheiro para comprar. Então a gente começa com a metildopa, dose mínima de 750 mg por dia e aumento até a dose máxima, que são 2 gramas por dia. Não conseguir deixar a pressão a 140/90 ou menos, aí eu vou associar a outra droga, que é a amlodipino. Amlodipino a gente prescreve de 5 até 20 mg na gestação. Está com as duas drogas em dose máxima, não conseguiu controlar, aí a gente vai para a terceira, que é a hidralazina via oral, a apresolina. Está com as 3 drogas em dose máxima, não conseguiu controlar a pressão, eu até poderia introduzir a nifedipina, mas eu não vou introduzir. Por quê? Se ela está com 3 medicamentos em dose máxima e a pressão continua alta, isso não é uma rotina ambulatorial. Alguma coisa está errada com essa gestante, eu vou rever o caso dela. Mas essa é a ordem de introdução dos medicamentos, a metildopa, a amlodipino e depois a hidralazina via oral, que é a apresolina. E se a paciente tiver uma pré-eclâmpsia grave sintomática, ou seja, a antiga iminência de eclâmpsia, a paciente tem sintomas. O tratamento da pré-eclâmpsia grave com sintomas é exatamente igual ao da eclâmpsia. Aquela paciente que convulsiona e eu não tenho nenhuma justificativa para essa crise convulsiva a não ser a elevação da pressão arterial. Ou seja, a partir do momento que a gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia tem sintomas, sendo que esse sintoma pode ser a crise convulsiva, o tratamento é o mesmo. Atenção na ordem. Eu vou internar essa gestante, eu vou abaixar a pressão dela com a droga da emergência hipertensiva, que é a hidralazina, eu vou prescrever o sulfato de magnésio para evitar com que ela tenha crise convulsiva, se for uma pré-eclâmpsia grave sintomática, ou para retirá-la da crise convulsiva, se for uma eclâmpsia. Peço os exames da rotina hipertensiva e depois eu faço os exames da vitalidade fetal. Ou seja, o feto ele sempre fica por último, porque no binômio materno-fetal a prioridade sempre é a mãe. Então, interno a paciente, prescrevo a hidralazina, prescrevo o sulfato de magnésio, peço os exames da rotina hipertensiva e peço os exames da vitalidade fetal. Estabilizei o quadro. A pressão da paciente já chegou a 140/90, ela não está com sintoma nenhum mais, já correu a dose de ataque do sulfato de magnésio, estou instalando a dose de manutenção. Não esqueçam que toda vez que a gente prescreve sulfato de magnésio, independente da gente interromper ou não a gestação, ele vai correr por 24 horas, tá? Prescreveu o sulfato, eu mantenho por 24 horas. Já coletou os exames da rotina hipertensiva e já fez os exames de vitalidade fetal, tá tudo bem. Se for uma pré-eclâmpsia grave sintomática, com 34 semanas ou mais de idade gestacional, ou se for uma eclâmpsia em qualquer idade gestacional, depois que eu estabilizei o quadro, eu vou induzir o parto. Então, se for uma pré-eclâmpsia grave sintomática, com 34 semanas ou mais de idade gestacional, ou se for uma eclâmpsia, ela convulsionou em qualquer idade gestacional, depois que eu estabilizar o quadro, eu vou induzir o parto. Agora, se foi uma pré-eclâmpsia grave sintomática com menos de 34 semanas, depois que eu estabilizei o quadro, eu vou manter a paciente internada por 48 a 72 horas. Vou deixar correr as 24 horas de sulfato de magnésio, vou passar a hidralazina para as drogas hipotensoras de controle ambulatorial, faço corticoide, porque ela tem menos de 34 semanas, repito os exames da rotina hipertensiva e da vitalidade fetal.
Se eles vierem normais, após 48 a 72 horas eu dou alta para a paciente com retorno no pré-natal de alto risco. E quando ela completar 34 semanas, ou seja, o pulmão do feto dela já está maduro, eu interno e vou induzir o parto. Novamente, a palavra cesárea não saiu da minha boca. Quando a gente faz cesárea na pré-eclâmpsia grave sintomática ou na eclâmpsia? Nas mesmas situações da pré-eclâmpsia leve ou da pré-eclâmpsia grave sem sintomas. Se a paciente não responder à indução do parto, se ela não conseguir ser estabilizada clinicamente ou se tiver alteração dos exames de vitalidade fetal. Lembrar que o sulfato de magnésio ele não é um anticonvulsivante nem hipotensor. Que grupo de medicamentos pertence ao sulfato de magnésio? Ele é um estabilizador de membranas, nada entra e nada sai da célula. Por isso que ele funciona como um anticonvulsivante. Ele bloqueia o estímulo para a célula nervosa. Por isso que ele funciona como hipotensor, porque ele bloqueia a entrada de cálcio na célula. Ele funciona como bloqueador de canal de cálcio, mas ele é um estabilizador de membranas. Nada entra e nada sai da célula. Vários são os esquemas que a gente pode utilizar para prescrever o sulfato de magnésio. A preferência sempre tem que ser pelo esquema ZUSPAN, que é totalmente intravenoso. A dose de ataque é intravenosa e a dose de manutenção, pelas 24 horas, também é intravenosa. Por que a preferência é o esquema ZUSPAN? Porque a dose terapêutica do sulfato de magnésio é muito próxima da dose tóxica. E se a paciente tiver qualquer sinal de intoxicação e ela estiver recebendo sulfato de magnésio pelo esquema ZUSPAN, é só fechar o soro, que o sulfato para de ser infundido. Então, o controle da intoxicação é muito mais fácil quando a gente utiliza o esquema ZUSPAN. Agora, se eu prescrever o sulfato de magnésio no esquema Pritchard, a dose de ataque ela é intravenosa e intramuscular e a dose de manutenção é totalmente intramuscular. Se eu deixo o sulfato de magnésio no músculo da paciente, eu não consigo controlar direito a intoxicação, porque o sulfato está sendo liberado pelo músculo. Então, se a paciente faz qualquer sinal de intoxicação pelo sulfato de magnésio e ele foi prescrito no esquema Pritchard, eu sou obrigado a usar o antídoto do sulfato de magnésio, que é o gluconato de cálcio. Ah, mas então por que eu estou falando desses dois esquemas se sempre o principal é o ZUSPAN? Porque nas provas existe uma indicação formal do esquema Pritchard, quando eu preciso transportar a paciente. E isso cai no revalida, porque normalmente a gente está numa unidade básica de saúde. Se chegar a paciente com uma eclâmpsia ou com uma pré-eclâmpsia grave sintomática, eu vou ter que estabilizar o quadro e mandá-la para a maternidade de referência. Só que eu não posso fazer essa transferência com o sulfato de magnésio no esquema ZUSPAN, na veia. Então, para transportar a paciente, não há dúvidas que o melhor esquema de sulfatação é o esquema Pritchard. É mais seguro eu transportar a paciente com o sulfato no músculo, porque a ambulância pode ir correndo, o soro correr, abrir e a paciente chegar morta, intoxicada pelo sulfato de magnésio. Então, toda vez que eu tiver que transportar a paciente, a preferência recai sobre o esquema Pritchard de sulfatação, que é a manutenção totalmente intravenosa. Não esquecer que se a paciente chega convulsionando, a primeira droga que eu instalo é o sulfato de magnésio. Correu a dose de ataque, ela continua tendo crise convulsiva, a droga de segunda escolha é benzodiazepínico. Ah, e se eu faço benzodiazepínico, ela continua convulsionando? Ela tem crises convulsivas reentrantes. Essa é a única indicação para acidentalizar uma gestante. Crise convulsiva reentrante. Agora, a única indicação direta de cesárea na pré-eclâmpsia é quando a paciente tem síndrome HELP, que é uma microangiopatia consequência da pré-eclâmpsia, é uma forma clínica da pré-eclâmpsia, onde a paciente desenvolve hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Aqui não tem jeito, eu vou resolver a gestação através da cesárea. Então, se o feto estiver viável, eu faço cesárea independente da idade gestacional, coloco essa paciente numa unidade de terapia intensiva e espero que ela tenha um suporte clínico adequado e consiga sair desse quadro gravíssimo que é a síndrome HELP. Lembrar que se eu não tiver hidralazina para fazer o controle de uma pré-eclâmpsia, eu nunca posso prescrever o sulfato de magnésio junto com a nifedipina, porque senão eu vou estar dando duas drogas que funcionam como bloqueadores de canal de cálcio. Se eu não tiver a hidralazina, eu faço somente o sulfato de magnésio. Então vamos ver as questões aí que caíram nas provas do Revalida. Primigesta de 17 anos de idade, na 32ª semana de gestação, com quadro de pré-eclâmpsia leve.
Foi encaminhada ao ambulatório de pré-natal de alto risco diretamente para a maternidade. Qual a situação clínica determinou acertadamente essa conduta? Então ela estava lá no pré-natal, acompanhando uma pré-eclâmpsia leve, e foi encaminhada de emergência para a maternidade. O principal parâmetro para classificar a pré-eclâmpsia como grave é o próprio valor da pressão arterial. Todas essas alterações classificam a pré-eclâmpsia como grave, mas o principal é o próprio valor da pressão arterial. Pressão arterial da gestante maior ou igual a 160 por 110 milímetros de mercúrio é uma emergência hipertensiva, é o principal parâmetro para classificar a pré-eclâmpsia como grave. E não precisa ser a sistólica e a diastólica. Apenas uma delas maior ou igual a esse valor já me obriga a classificar a pré-eclâmpsia como grave, já é uma emergência hipertensiva. Outra questão. Uma paciente chega à unidade de emergência com idade gestacional de 37 semanas e 6 dias, secundigesta, um parto, nenhum aborto. Um parto cesariano anterior, com contrações uterinas presentes, colo não pérvio, pressão arterial de 160 por 110, já com 2 aferições intervaladas por 10 minutos. Para esse caso, a conduta correta é solicitar acesso venoso e decúbito lateral esquerdo, além de encaminhar a paciente para cesariana de urgência. Nunca eu vou poder fazer cesárea de urgência. Primeiro eu preciso estabilizar o quadro da paciente. Claro, eu vou internar essa mulher, eu vou abaixar a pressão dela com a hidralazina e vou prescrever o sulfato de magnésio para evitar com que ela tenha crise convulsiva. Estabilizei o quadro, posso induzir? Ela tem cesárea anterior, o colo está impérvio, eu não posso prescrever misoprostol. Então ela não vai ter como responder uma indução, aí eu vou fazer a cesárea. Decúbito lateral esquerdo, exames laboratoriais, além de reavaliar a pressão arterial da paciente e proceder à resolução da gestação. Acesso venoso e exames laboratoriais, além de iniciar sulfato de magnésio e proceder à resolução da gestação. Acesso venoso e exames laboratoriais, além de encaminhar a paciente para cirurgia devido à cesariana anterior. Então eu preciso abaixar a pressão dela, eu preciso estabilizar o quadro, tá? Ah, mas não tem hidralazina e a paciente não tem sintomas. Hoje, se eu tenho uma emergência hipertensiva, eu estou autorizado a prescrever sulfato de magnésio mesmo sem sintomas. O sulfato de magnésio ele vai ajudar a baixar a pressão da paciente e ele vai evitar a crise convulsiva. Então, se é uma paciente numa pré-eclâmpsia grave, porque o valor pressórico está acima de tá maior ou igual a 160 por 110, eu interno a paciente, abaixo a pressão, prescrevo o sulfato de magnésio, colho os exames da rotina hipertensiva, faço os exames da vitalidade fetal. Estabilizei o quadro, aí eu vou induzir o parto. Aqui não dá para induzir, o colo dela está impérvio, eu preciso amadurecer o colo com misoprostol. Mas eu não posso prescrever misoprostol se a paciente tem cesárea anterior. Então aqui eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que fazer a cesárea dessa paciente, tá? Outra questão do Revalida. Primigesta de 18 anos de idade, com 37 semanas de idade gestacional, chega ao pronto atendimento com queixa de cefaleia intensa. Refere também visualização de pontos pretos. Nega outras queixas. Pré-natal até o momento sem intercorrências. Ao exame encontra-se lúcida e orientada, com muita dor. A pressão arterial é de 160 por 110 milímetros de mercúrio, mantida após repouso em decúbito lateral esquerdo. A frequência cardíaca é de 90 batimentos por minuto, sem dinâmica. Uterina e feto com movimentação normal. Batimentos cardíacos fetais de 144 por minuto com variabilidade. Edema em membros inferiores de 3 cruzes em 4. Traz exame de urina coletado há 2 dias que mostra proteinúria 2 cruzes em 4, sem outras alterações significativas. Foi prescrita hidralazina endovenosa para controle da pressão arterial. Que outra conduta seria necessária no momento e para quê? Então, gente, a conduta vai ser sempre igual. É uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia, ela tem mais de 20 semanas, ela tem hipertensão, ela tem proteinúria. Ela está com sintomas, então uma pré-eclâmpsia grave. E mesmo se tivesse sem sintomas, continuaria sendo grave porque ela está numa emergência hipertensiva. A pressão arterial está maior ou igual a 160 por 100. Eu vou internar essa mulher, eu vou prescrever a hidralazina para baixar a pressão arterial dela e preciso prescrever o sulfato de magnésio para evitar as crises convulsivas, para prevenir as crises convulsivas.
colho os exames da rotina hipertensiva, faço os exames da vitalidade fetal. Estabilizei o quadro, eu vou induzir o parto. Essa sempre será a conduta. Outra questão de pré-eclâmpsia. Uma secundigesta com 23 anos de idade comparece à consulta ambulatorial de pré-natal de alto risco encaminhada pela Unidade Básica de Saúde. Afirma estar receosa com a gestação atual e refere ter tido na gravidez anterior elevação da pressão arterial e convulsão antes do parto, que ocorreu com 37 semanas. No momento, encontra-se com 14 semanas de gestação e sem queixas, não havendo outros antecedentes patológicos. Ao exame físico, mostra-se dentro da normalidade, com pressão arterial de 115 por 82 milímetros de mercúrio. Avaliando-se essa história clínica, qual medicamento faz parte da prevenção da condição que a paciente apresentou em sua primeira gestação? Então, provavelmente ela apresentou uma pré-eclâmpsia na forma de eclâmpsia, porque ela convulsionou. Então, eu tenho que fazer um tratamento preventivo para a pré-eclâmpsia. Tratamento preventivo para a pré-eclâmpsia, hoje a gente só tem dois: o ácido acetil salicílico e o cálcio, o carbonato de cálcio. O ácido acetil salicílico, 100 mg por dia, de 16 a 36 semanas, e o carbonato de cálcio, 1.250 mg por dia, também a partir de 16 semanas. Portanto, das alternativas, o que tem como tratamento preventivo da pré-eclâmpsia é o AS, o ácido acetil salicílico, na alternativa D. Outro tema que caiu bastante, só perdeu aí para pré-eclâmpsia, foram as infecções na gestação. E a primeira foi a sífilis na gravidez. O que vocês não podem esquecer em relação à sífilis? 80% da transmissão congênita da sífilis é transplacentária, é através da placenta, sendo essa transmissão maior no primeiro e no segundo trimestres da gestação. A rotina de sorologia para sífilis é realizada na primeira consulta de pré-natal, a gente repete no terceiro trimestre e depois no momento da internação da paciente. Lembrando que o teste rápido é um teste treponêmico e é o teste que é feito aí na triagem do pré-natal. O que é o teste treponêmico? É aquele que procura anticorpos produzidos pelo contato direto com o treponema pálido. Qual que é a importância do teste treponêmico? Ele serve como cicatriz sorológica. É marcador crônico da sífilis. Uma vez que a paciente teve sífilis, para o resto da vida, o teste treponêmico fica positivo. Os outros anticorpos que a gente pode pesquisar na sífilis são os anticorpos lipídicos. E o principal exame que busca anticorpo lipídico é o VDRL. O VDRL ele serve para a gente acompanhar a cura da paciente. Por quê? O VDRL ele se torna positivo cerca de 10 a 15 dias depois do aparecimento do cancro duro e ele tem que negativar até um ano do tratamento. Completou um ano do tratamento, ele vai negativar. Então, quando a gente faz o diagnóstico de sífilis, entra com o tratamento correto, mensalmente a gente vai acompanhando com o VDRL, para acompanhar a queda da titulação. E quando que a gente vai considerar que o tratamento foi eficaz? Quando a paciente tiver a queda de 2 títulos no período de 3 meses, ou a queda de 4 títulos no período de 6 meses após a conclusão do tratamento. Aí é considerada que ela foi tratada para sífilis, tá? E como a gente trata a sífilis na gestante? A boa e velha penicilina benzatina ainda é a droga de escolha para tratar a sífilis na gestação. O que vai mudar é a dose de acordo com a fase da doença em que a gente faz o diagnóstico. Então a gente pode fazer o diagnóstico da sífilis recente. O que é a sífilis recente? É a sífilis primária, quando a gente tem o cancro duro, a lesão genital, ou a sífilis secundária, que são as lesões cutâneas, ou latente inicial, até um ano do aparecimento do cancro duro. E aqui a gente vai prescrever uma dose única de 2.400.000 unidades internacionais de penicilina benzatina, sendo que a gente faz 1.200.000 em cada nádega, porque ela dói demais. Agora, se a gestante estiver numa fase de sífilis tardia, o que é isso? É a fase latente tardia, há mais de um ano que ela teve sífilis e agora ela está assintomática, a sífilis terciária ou a sífilis de duração desconhecida, que é o mais comum no nosso meio. A nossa paciente nunca sabe dizer nada, se teve, se não teve, se tratou, se não tratou, ela nunca sabe falar nada. Aí a gente vai prescrever 7.200.000 unidades internacionais de penicilina benzatina. A gente prescreve 2.400.000 unidades, depois de 7 dias mais 2.400.000 unidades e depois de 7 dias mais 2.400.000 unidades.
para a paciente e para o seu parceiro sexual. Não esquecer que aqui é uma DST, eu tenho que tratar o parceiro sexual da paciente. E não esquecer de notificar a sífilis, que é uma doença de notificação compulsória. Ah, mas e se a gestante for alérgica à penicilina benzatina? Hoje a gente não tem alternativa, a gente tem que fazer a dessensibilização à penicilina. Então, se ela for alérgica à penicilina, a gente vai encaminhar para um serviço de referência para fazer a dessensibilização a essa penicilina. Então, o que caiu aí de sífilis na prova do Revalida? Durante o pré-natal de uma primigesta com 18 semanas, o médico da Unidade Básica de Saúde teve acesso ao resultado do VDRL, com titulação de 1/4. A paciente não recordava ter sido diagnosticada com sífilis nem ter feito tratamento contra essa doença. Então eu tenho que tratar. Se ela já tivesse sido tratada, eu podia pensar, dependendo do tempo, que ela está em fase de diminuição da titulação do VDRL. Só que ela nunca tratou, ela nunca teve sífilis. Então ela está fazendo a doença agora. Eu vou ter que tratar. Com base nesse resultado de exame de VDRL durante o pré-natal e nos dados da entrevista clínica, assinale a opção correta. Considerando o título baixo de VDRL, o médico pode esperar para fazer exames seriados mensais de VDRL antes de instituir o tratamento. Não, porque ela nunca tratou. Então eu preciso tratar. Caso a paciente tenha alergia à penicilina, deve-se seguir com a gestação sem tratamento até o momento do parto, quando se deve instituir tratamento com eritromicina. Aí o bebê vai nascer com sífilis congênita, eu tenho que tratar. Após o tratamento com penicilina, a paciente deve repetir o VDRL no último trimestre, realizando novo tratamento caso o resultado seja positivo, independentemente da titulação. Não, vou acompanhar com VDRL mensal, uma vez por mês ela vai fazer o VDRL. O tratamento de escolha deve ser feito com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades intramuscular semanalmente durante 3 semanas. Perfeito! Porque é uma sífilis de duração desconhecida. Ela não sabe dizer se teve cancro duro, se teve lesão cutânea, se tratou, ela não fez nada. Então eu não sei a fase da doença em que a sífilis está. Então eu considero sífilis de duração desconhecida e prescrevo 7.200.000 unidades internacionais de penicilina benzatina. Outra questão. Mulher com 20 anos, aqui já saiu o resultado, né? Mulher com 20 semanas de gestação foi diagnosticada com sífilis, sendo ela e o parceiro adequadamente tratados com penicilina benzatina. Depois de terminado o tratamento inicial, o controle mensal de cura dessa paciente na atenção primária à saúde exige segmento com VDRL mensal. Ele serve para eu acompanhar a cura da paciente. Ele se torna positivo cerca de 10 a 15 dias depois do aparecimento do cancro duro e tem que negativar até 1 ano do tratamento. Completou 1 ano do tratamento, o VDRL tem que negativar. Então ele serve para a gente acompanhar a cura da paciente. Outra infecção, caindo muito na prova do Revalida, é o HIV na gestação. E os protocolos do Ministério da Saúde vão sendo atualizados praticamente anualmente. Então vou passar para vocês o que a gente tem de mais novo aí em relação ao HIV na gestação. Lembrar que a maior transmissão do vírus para o feto ocorre no momento do parto, né? Os fluidos do parto são os de maior risco para a gente transmitir o HIV para o feto, tá? Mas tem a transmissão transplacentária intrauterina e tem também pelo leite. Por isso que o aleitamento é proibido na puérpera HIV positivo, porque o vírus passa pelo leite. Lembrar que se a gente não fizer nada em relação à gestante HIV positivo, a taxa de transmissão do vírus para o feto gira em torno de 25%. Então, se eu não fizer nada, a taxa de transmissão do vírus durante a gravidez gira em torno de 25%. Agora, se eu tomar algumas medidas, como terapia tripla antirretroviral, cesárea eletiva, por quê? A cesárea é o tipo de parto que mantém o maior tempo as membranas íntegras. E quanto mais tempo as membranas ficam íntegras, menor a mistura de fluido materno com fetal, menor o risco de transmissão do HIV. Apesar da gente saber que a cesárea realmente é o melhor parto para o filho de gestante HIV positivo, ela não é um procedimento obrigatório. A gente tem alguns critérios para indicar cesárea na gestante HIV positivo. Mas se ela for feita junto com uma terapia tripla antirretroviral, se eu fizer a profilaxia durante o parto e para o recém-nascido com AZT, se eu contraindicar o aleitamento no pós-parto, e se eu fizer um controle adequado da gestante com carga viral e CD4, eu consigo até zerar a transmissão vertical do HIV. Então, se eu tomar algumas medidas, eu consigo até zerar a transmissão do
HIV para o feto. Lembrar que, independente da paciente ter fator de risco ou não, todas devem ser triadas durante a gestação. E lembrar aqui também que eu não posso obrigar a gestante a fazer nenhum exame. A minha obrigação é oferecer o exame, mas ela faz o exame se ela quiser. Então a gente faz o exame na primeira consulta de pré-natal, repete no terceiro trimestre e depois quando a paciente interna na maternidade por ocasião do parto. Exatamente igual à indicação do teste para sífilis, da sorologia para sífilis. O teste rápido, ele é do tipo ELISA e se ele vier positivo em qualquer momento, a gente vai fazer novamente um teste confirmatório do tipo Western blot. Se o teste rápido vier negativo na primeira consulta de pré-natal, eu só vou repeti-lo no terceiro trimestre e por ocasião da internação na maternidade, quando a paciente tiver o parto. O que esse novo protocolo do Ministério da Saúde fala? Que o tratamento ideal para gestante HIV positivo é com uma terapia tripla antirretroviral, sendo que o ideal são 2 medicamentos inibidores da transcriptase reversa e um inibidor da integrase. Então, 2 da transcriptase e um inibidor da integrase. O esquema de escolha é o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir. A gente só tem que lembrar que o dolutegravir ele é contraindicado no primeiro trimestre da gestação, porque ele é teratogênico demais. Então, se é uma mulher que já é HIV positivo, ela já faz uso dessa terapia antirretroviral e engravida, o único cuidado que eu tenho que fazer é retirar o dolutegravir no primeiro trimestre, porque ele é demais teratogênico, tá? Se ela não usava a terapia tripla antirretroviral, eu devo introduzir durante a gravidez, de preferência após o primeiro trimestre da gestação, exceto se ela tiver sintomas ou se ela tem diagnóstico de doença oportunista. Aí eu introduzo a terapia antirretroviral mesmo antes de 12 semanas de gestação, mesmo no primeiro trimestre da gravidez. Lembrar que a gente não espera a contagem de CD4, não espera o resultado de carga viral e nem genotipagem para introduzir a terapia tripla. A genotipagem é muito importante como resposta à terapia tripla se eu tiver que trocar algum antirretroviral. Lembrar que toda gestante HIV positivo não é acompanhada só por nós da obstetrícia, ela é acompanhada simultaneamente com o infectologista. Então a gente trabalha junto, o obstetra e o infectologista, e na maioria das vezes a escolha dessa terapia antirretroviral é feita pelo infectologista, tá? A falha terapêutica nos obriga a realizar a genotipagem para a gente fazer a troca do antirretroviral, tá? Como eu falei para vocês, o grande problema é o dolutegravir. Então, se a paciente já usa essa medicação e engravida, a gente deve substituí-lo no primeiro trimestre, porque ele é teratogênico demais. Não esquecer que durante o parto, a gente deve fazer a profilaxia com AZT para aquela gestante que não recebeu o tratamento adequado. Hoje, o Ministério da Saúde, ele fala que se a paciente recebeu o tratamento adequado durante a gravidez, eu não preciso fazer essa profilaxia. O problema é que a gente não tem garantias se a paciente recebeu ou não esse tratamento adequado, né? A gente vai ter que acreditar nela. E qual é esse esquema? A gente vai fazer uma dose de ataque de AZT de 2 mg por quilo de peso na primeira hora e depois mantém uma manutenção de 1 mg de AZT por quilo de peso por hora até o clampeamento do cordão umbilical. Clampeei o cordão umbilical, a paciente para de receber o AZT. Quem vai receber depois seria o recém-nascido a solução via oral do AZT, tá? Lembrar que na gestante HIV positivo, quando a gente faz a cesárea, eu preciso fazer antibiótico terapia profilática, porque a imunossupressão da gestação, ela se soma à imunossupressão do HIV e isso aumenta o risco de infecção, principalmente infecção puerperal. Então eu faço antibiótico terapia profilática na cesárea da gestante HIV positivo. Se eu fizer uma cesárea eletiva, uma cesárea marcada, eu tenho que fazer essa profilaxia com AZT pelo menos 3 horas antes da retirada do feto. Então, interno a paciente antes, faço AZT, 3 horas depois eu procedo à cesárea, tá? Como eu falei, se a paciente foi adequadamente tratada durante o pré-natal, a gente não precisa fazer essa profilaxia com AZT. Mas a maioria dos serviços de obstetrícia no Brasil faz, porque a gente não tem garantias que a gestante fez o tratamento correto, tá? Lembrar, eu falei para vocês que a cesárea é o melhor tipo de parto para o filho de uma gestante HIV positivo, porque é o tipo de parto que eu mantenho o maior tempo possível as membranas íntegras. E quanto maior o tempo de membrana íntegra, menor contato de fluido materno com fetal, menor o risco de transmissão do vírus. Porém, hoje, aqui no Brasil, a cesárea vai ser indicada
de acordo com a carga viral e a idade gestacional. Então, eu posso fazer parto vaginal se a paciente tiver 34 semanas ou mais de idade gestacional e se a carga viral for menor do que 1.000 cópias de HIV por ml de sangue. Aí a gente pode fazer. Eu não posso deixar evoluir para parto normal, mesmo com uma carga viral indetectável ou menor do que 1.000 cópias de HIV por ml de sangue, se a gestante não realizou a terapia tripla antirretroviral. Se ela usou só AZT na forma de monoterapia, aí eu tenho que fazer a cesárea dessa paciente para tentar diminuir o risco de transmissão do vírus. Agora, se a carga viral for maior ou igual a 1.000 cópias de HIV por ml de sangue, ou for uma carga viral desconhecida, e a gente considera uma carga viral desconhecida também se ela for realizada abaixo de 34 semanas, está indicada a cesárea. Lembrando que eu tenho que fazer o AZT e 3 horas depois do AZT intraparto é que eu vou fazer o parto, a cesárea e o clampeamento do cordão umbilical. Se a paciente estiver em trabalho de parto com uma dilatação menor do que 4 centímetros, a gente tem tempo de fazer esse AZT e a cesárea também após as 3 horas, tá? Não esquecer que no pós-parto a gente vai manter a terapia tripla antirretroviral e vai contraindicar o aleitamento mesmo se tiver uma carga viral indetectável. Está proibido o aleitamento do recém-nascido de uma paciente HIV positivo porque o vírus passa pelo leite. Então vamos lá, vamos ver o que caiu de prova aí no Revalida em relação ao HIV na gestação. Uma gestante com 35 anos de idade, quartigesta, 3 partos, nenhum abortamento, tem 3 partos vaginais, iniciou o pré-natal com 11 semanas, ocasião em que realizou todos os exames recomendados e nenhuma anormalidade foi detectada. Com 35 semanas, realizou novos exames, sendo diagnosticado HIV, com carga viral de 2.000 cópias por ml. Nessa mesma idade gestacional, iniciou a terapia antirretroviral, com 35 semanas. Nesse caso, a conduta a ser adotada para essa gestante é induzir o parto com misoprostol e ocitocina na 38ª semana e realizar AZT endovenoso durante todo o procedimento. Programar o parto cesariana para 38 semanas de gestação e iniciar a exidovudina endovenosa pelo menos 3 horas antes do procedimento. Realizar parto cesariana na 40ª semana e prescrever zidovudina injetável para ser administrado 1 hora antes do procedimento. Aguardar início espontâneo do parto vaginal até 40 semanas e usar zidovudina endovenosa durante todo o período do trabalho de parto. A paciente recebeu o diagnóstico tardiamente, com 35 semanas. Ela não fez o tratamento adequado na gravidez. Portanto, eu vou programar a interrupção da gestação com cesárea para tentar diminuir a transmissão do vírus para o feto. E quando a gente programa a cesárea eletiva, é feita com 38 semanas de gestação e ela precisa receber a profilaxia com AZT intraparto, porque ela não recebeu o esquema de terapia antirretroviral correta durante a gravidez. Ela não usou durante toda a gestação, exceto o primeiro trimestre, os antirretrovirais. Então, por isso que 3 horas antes do procedimento, eu tenho que realizar a profilaxia com AZT intraparto. Outra questão de HIV. Uma mulher com 34 anos de idade, secundigesta um parto com 10 semanas de gestação, é atendida em consulta pré-natal. Relata diagnóstico de infecção pelo HIV há 4 anos, informa não fazer uso de terapia antirretroviral. Está assintomática no momento. Exames atuais revelam contagem de linfócitos CD4 de 450 e carga viral indetectável. Diante da situação apresentada, a conduta adequada é. Então aqui já apareceu a resposta, mas a gente já sabia. Ela tem 10 semanas, então ela está no primeiro trimestre da gestação. Como ela não tem sintomas, como ela não tem diagnóstico de doença oportunista, eu vou evitar prescrever a terapia antirretroviral nesse primeiro trimestre. Então a gente espera passar as 12, 13 semanas, com 14 semanas de gestação, eu vou lá e introduzo a terapia tripla antirretroviral e mantenho até o parto, né? Até o pós-parto, mantenho no puerpério essa terapia. Lembrando que se ela fizer o tratamento adequado no parto, pelo Ministério da Saúde, ela não precisa da profilaxia com o AZT. E a outra infecção viral aí, muito comum na prova do Revalida, é a toxoplasmose. O que a gente tem que guardar em relação à toxoplasmose?
Primeiro, a gente tem que lembrar do diagnóstico. Como eu vou fazer, quando eu devo fazer a sorologia para toxoplasmose. Então, a toxoplasmose faz parte dos exames de rastreamento do pré-natal, de baixo risco. Então, eu tenho que pedir, na primeira consulta de pré-natal, a sorologia para toxoplasmose. A gente vai pedir o IgG e o IgM. E, de acordo com o resultado desses anticorpos, a gente vai tomar a nossa conduta. Então, vamos interpretar a sorologia de toxoplasmose na primeira conduta. O primeiro resultado que pode vir são os dois anticorpos negativos, tanto o IgM quanto o IgG. Os dois estão negativos. É uma paciente que não entrou em contato com o toxoplasma. É uma paciente susceptível. Qual que é a recomendação atual? Que ela repita a sorologia mensalmente durante o pré-natal. Se eu não tiver condições, no mínimo a cada 3 meses, tá? Mas o Ministério da Saúde deixa claro. Paciente susceptível à toxoplasmose, ou seja, IgG e IgM não reagente, uma vez por mês ela deve fazer a sorologia. E se a paciente tiver o IgG reagente e o IgM não reagente? Então significa que ela já entrou em contato com o toxoplasma e produziu anticorpos. Então ela já tem anticorpo, ela já está imune da toxoplasmose. Não preciso fazer mais nada durante a gravidez, a não ser orientação com cuidados higiênicos e dietéticos, né? Que isso tem que ser feito com todas as gestantes. Agora, outra situação é a paciente que tem o IgG não reagente e o IgM reagente. Essa situação pode indicar duas coisas. Ou ela está fazendo a doença agora, a infecção aguda, ou ela pode ter um falso positivo em relação ao IgM. E isso me obriga a repetir o exame. Porém, a gente já deve entrar com a medicação e encarar essa paciente como uma infecção aguda, que é o que eu vou falar no próximo slide, tá? Então, essa situação em que eu encontro IgG negativo, ou seja, não tem anticorpo IgG, mas tem IgM, isso pode ser que ela está fazendo a doença agora, uma infecção aguda. Ou pode ser um falso positivo para IgM. E a última situação é quando a gente tem os dois anticorpos reagentes, o IgG e o IgM. E aí eu preciso saber se essa infecção é atual ou não. E para isso a gente vai fazer o teste de avidez. O teste de avidez nos permite saber se a infecção foi adquirida nos últimos 4 meses. Por isso que ele só é feito se a paciente tiver até 16 semanas de idade gestacional. Acima de 16 semanas, significa que ela já contraiu a infecção durante a gravidez. Ela já estava grávida quando ela contraiu a toxoplasmose. Então vamos lá. Vamos começar com a sorologia IgG não reagente e IgM reagente. Então aqui a paciente pode estar fazendo uma infecção aguda ou simplesmente pode ser um falso IgM. Mas eu não posso correr o risco do feto sofrer infecção pelo toxoplasma. Então, frente a um resultado como esse, eu vou iniciar a espiramicina e vou repetir a sorologia depois de 2 a 3 semanas. Se depois de 2 a 3 semanas essa sorologia mostrar lá persistência do IgM positivo e o IgG não reagente, realmente é um falso IgM positivo. Porque depois de 2 a 3 semanas, ela já tem anticorpo do tipo IgG. Se ela não tem, é porque o IgM é falso. E a gente vai suspender a espiramicina e vai considerar essa paciente e tratá-la como uma paciente susceptível à toxoplasmose. Então ela vai fazendo a sorologia mensalmente. Agora, se o IgG, depois de 2 a 3 semanas, se tornar positivo, realmente ela estava fazendo infecção. Então eu tenho que notificar a vigilância sanitária, porque também é uma doença de notificação compulsória. Então a vigilância epidemiológica precisa ser avisada desse caso de toxoplasmose. E o que eu vou fazer? Se essa paciente tem menos de 16 semanas, eu vou manter a espiramicina. Se ela tiver mais do que 16 semanas, eu vou suspender a espiramicina e a gente vai entrar com o esquema tríplice para essa paciente. Então, abaixo de 16 semanas, só fica a espiramicina. Com 16 semanas ou mais, eu vou prescrever o esquema tríplice para essa paciente, tá? Quando ela completar 18 semanas, eu vou fazer a amniocentese, uma punção de líquido amniótico e pesquisar se tem toxoplasma nesse líquido amniótico.
Se o líquido amniótico, o PCR do líquido amniótico for negativo para toxoplasmose e o ultrassom obstétrico está normal, não mostra nenhuma alteração sugestiva da doença, eu suspendo o esquema tríplice e mantenho só a espiramicina até o parto. Agora, se no líquido amniótico o PCR vier positivo ou eu tenho qualquer alteração ultrassonográfica sugerindo alguma anormalidade, aí eu vou manter o esquema tríplice dessa paciente até o parto. Essa é a conduta atual para toxoplasmose. Então aqui é outra situação. É quando os dois estão reagentes ao mesmo tempo na primeira consulta de pré-natal, tanto IgG quanto IgM. Eu preciso saber se a paciente se infectou durante a gravidez ou não. Então, se ela tiver menos do que 16 semanas, eu vou fazer o teste de avidez. Se essa avidez vier alta, significa que a paciente adquiriu a infecção previamente à gestação. Então, eu suspendo a espiramicina e vou conduzir como uma paciente que já teve a doença, a paciente com imunidade para toxoplasmose. Lembrando que toda vez que eu tenho essa situação de cara, tá? Eu já prescrevo a espiramicina e solicito o teste de avidez. Se esse teste de avidez foi realizado abaixo de 16 semanas e veio uma avidez baixa ou intermediária, aí eu mantenho a espiramicina, vou notificar a vigilância epidemiológica e vou considerar essa paciente que fez a doença agora, durante a gestação. É uma infecção aguda. E a conduta é daquela mesma forma. Se ela tem menos de 16 semanas, eu vou manter a espiramicina. Se ela tem menos de 18 semanas, eu vou mantendo a espiramicina até ela fazer com 18 semanas a amniocentese. Se a amniocentese mostrar que não tem PCR no líquido amniótico e eu não tenho alterações ultrassonográficas sugerindo a doença no bebê, eu passo a manter só a espiramicina durante toda a gravidez. Agora, se depois de 16 semanas eu passo para o esquema tríplice, a paciente faz a amniocentese com 18 semanas, na amniocentese o PCR vem positivo ou ela tem qualquer ultrassom mostrando alteração fetal sugerindo toxoplasmose, eu mantenho essa esquema tríplice até o final da gestação, até o parto. E não esquecer que se eu faço esse teste de avidez numa gestante com mais de 16 semanas, a gente não tem como saber se essa paciente não tem interpretação a avidez alta ou baixa. Por quê? Se ela tem mais de 16 semanas, quando eu fiz o teste de avidez, com certeza ela adquiriu a infecção durante o parto. Então a gente vai prescrever aí a espiramicina. Lembrar que se ela tiver entre 16 e 18 semanas, eu prescrevo o esquema tríplice até ela fazer a amniocentese. A amniocentese, confirmando que tem toxoplasma, a gente mantém o esquema tríplice até o parto. Na amniocentese, vindo sem alteração e nenhuma alteração ultrassonográfica sugerindo a doença no feto, aí a gente suspende o esquema tríplice e mantém a espiramicina até o parto. Que caiu na prova em relação à toxoplasmose. Primigesta, de 24 anos, vendedora, compareceu à unidade de saúde da família com os resultados de exames solicitados na primeira consulta de pré-natal, realizada havia 4 semanas, ao final do primeiro trimestre da gestação. Estava com idade gestacional de 16 semanas. Negou queixas e referiu estar em uso regular de ácido fólico e do sulfato ferroso prescritos. Disse estar preocupada com o resultado do exame de toxoplasmose. O médico verificou que a gestante apresentava IgG reagente e IgM não reagente para toxoplasmose. Ótimo, é o melhor, ela já foi imunizada. Ela já entrou em contato com o toxoplasma e produziu anticorpos, por isso que o IgG está reagente. Mas o IgM está não reagente. Então ela já está imune, eu não preciso me preocupar com essa paciente. Assinale a opção que indica, respectivamente, o que o exame sugere e a conduta a ser tomada. Possivelmente um falso positivo para toxoplasmose. Repetir os exames e encaminhar a paciente para acompanhamento no pré-natal de alto risco. Isso se fosse só o contrário, o IgM reagente e o IgG não reagente. Mas eu entro com espiramicina e repito o exame depois de 2 a 3 semanas.
Compatibilidade com toxoplasmose aguda. Mentira! É o IgM que mostra isso. Toxoplasmose pregressa. Tranquilizar a paciente de que não há motivos de preocupação e orientá-la a continuar o acompanhamento habitual no pré-natal na unidade de saúde da família. Perfeito! Ela já tem o anticorpo, o IgG é reagente. E susceptibilidade à toxoplasmose não. Ela seria uma paciente susceptível se os dois, IgM e IgG, tivesse não reagente. Outra questão. Uma gestante com 28 anos de idade, na 14ª semana de gestação, primigesta, em consulta com a equipe de estratégia da saúde da família para avaliação de exames de pré-natal, apresenta IgG e IgM reagentes, os dois, sem resultado de exames prévios. Solicitado teste de avidez de IgG na mesma amostra, com o resultado de avidez forte ou avidez alta. A interpretação do resultado e a conduta são: a avidez forte significa que ela já está produzindo os anticorpos há um tempo maior. Então, ela já adquiriu a toxoplasmose antes da gravidez. Então, uma infecção adquirida antes da gestação, sem necessidade de mais testes. Não é durante a gestação seria uma avidez baixa ou até uma avidez intermediária. Imunidade remota não, porque o IgG tinha que estar reagente, e infecção recente é só se os dois estivessem realmente positivos. Então, o que a gente tem aqui é provavelmente uma infecção que foi adquirida antes da gravidez, porque o teste de avidez está alto, então eu não preciso me preocupar mais com essa paciente e vou considerá-la como uma imune para toxoplasmose. Vamos então a esses humores, né, que detectados por uma pesquisa da